Olá pessoal, boa noite. Já fazia uma temporada que eu não passava aqui por Bento, então é um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês. O único para quem falaram que eu vinha foi o Alcemir. Eu vejo ele chegando aqui, já veio de travesseiro. Eu disse, pô, Alcemir, ficou sabendo que sou eu, já vai dormir aí. Mas muito bem. Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de um texto que eu volta e meia preciso retornar para ele. E eu gosto de ler, eu gosto de reler esse texto, porque eu não sei se você já teve algum dia difícil que você teve que passar. Eu não sei se você já teve que rever algumas crenças que você tem ou você tinha firmado, mas volta e meia parece que as coisas não estão convergindo para como deveriam. E aí aquela pergunta que fica é, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que seguindo o caminho que eu estou seguindo, será que eu acertei? Será que eu estou colocando a minha vida aonde? E quando isso acontece, talvez seja só comigo, né? Mas quando isso acontece comigo, eu sempre volto para um texto. Eu gosto de ler e gosto de reler esse texto para me lembrar o que eu estou fazendo aqui. E às vezes nem tudo vai acontecer como eu gostaria que acontecesse, mas está tudo nas mãos dele. Então eu quero te convidar a abrir o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 34, que é o último versículo ali dessa parte. É um trecho relativamente famoso, é o caminho de Emaús. Aonde então, vamos contextualizar, sexta-feira de Páscoa, Jesus é morto, e aí ele é colocado no sepulcro, e um sábado inteiro de silêncio, até que uma ressurreição no domingo de manhã abala um pouco os acontecimentos em Jerusalém, e é esse o ponto em que nós encontramos então essa história em que Jesus reencontra com dois dos seus discípulos aí. E o texto então de Lucas capítulo 24, versículo 13 começa assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e suas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde tudo isso que aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem.
o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu acho essa história uma história emocionante, não porque ela é cheia e carregada de emoção, mas por tudo que está envolvido aqui. Imagina você que esses dois homens, eles haviam colocado todas as fichas de sua vida em Cristo. Eu espero que cada um de nós aqui tenha feito o mesmo, ou que em breve faça isso. Mas esses homens tinham posto a ficha em Cristo, imaginando que o ministério de Cristo ia resolver a sua vida de uma forma. Eles estavam esperando uma espécie de líder político que ia se apresentar forte, que ia destruir agora todos os dominadores do Império Romano que estavam sobre Jerusalém, que ia sacudir Pôncio Pilatos, que ia escorraçar com o rei Herodes, que ia trazer uma legião de anjos, que ia dominar todo o poder político dali. E aí ia começar um reino agora estabelecido, um reino terreno estabelecido por sua ordem, no qual ele agora começaria a governar. E aí, quem sabe, esses dois discípulos e todos os outros iam poder dizer: viu, nós falamos a vocês que ia ser isso. Vocês não ouviram, agora vocês vão pagar, porque o líder está do nosso lado. E eles viram esse homem ser preso, depois de partir o pão, que foi com o modo pelo qual eles reconheceram Cristo. Viram ele ser preso, viram ele silenciosamente ser condenado de uma vez por todas, viram os soldados romanos zombando dele, viram ele ir para a cruz carregando essa cruz até o Gólgota, viram ele ser pregado e morto, viram o corpo sem vida ser retirado daquela cruz, e talvez se perguntando: será que é agora? Acho que é agora. Viram esse corpo sem vida ser levado até um sepulcro onde uma pedra foi rolada, e ele foi previamente colocado ali, porque já estava por iniciar o sábado, e para o judeu tornar-se impuro tocar em um cadáver no sábado. E você sabe que o judeu, ele conta o dia conforme Gênesis, passou tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Então o judeu conta o dia a partir do crepúsculo, por exemplo, do judeu para o crepúsculo de hoje começou a segunda-feira dele. Nós já estamos na segunda-feira. Então, para não tocar em um corpo e tornar-se impuro, deixa-se o corpo de Jesus na sexta-feira, roda a pedra e vai-se participar da Páscoa. Depois de passar da Páscoa, no domingo de manhã, as mulheres vão terminar todo o serviço fúnebre. E cadê o corpo? Ainda assim, esses homens continuaram a sua caminhada, e você viu aqui que eles estavam extremamente entristecidos. Aqui fala que eles olharam para Cristo quando ele lhes perguntou, com os olhos entristecidos para ele. Esses discípulos estavam chocados, abalados, desanimados. Toda a sua expectativa de vida agora foi por terra e não tinha mais o que fazer. Eles estavam juntos, conversando, tentando processar o luto de perder Cristo, a dor no seu coração de talvez ter feito uma das apostas mais furadas da sua vida, e a sensação de que foram abandonados e estavam então sós. Esses dois homens, os que mais precisavam de companhia nesse momento, recebem a companhia. Eis que um estranho vem conversar com eles.
Eu acho legal que nesse texto aqui, tem duas perplexidades aqui. Primeira perplexidade é desses dois discípulos que estão conversando com uma pessoa que lembra que a Páscoa, pessoas de vários lugares vinham para participar da Páscoa em Jerusalém. É mais ou menos quando você tem alguma festa aqui e o pessoal se reúne em Bento. Então tem Expo Bento, vai a galera para Bento. Tem a Fenavinho, vai. Tem a festa da uva, vai todo mundo para Caxias. Tem tal coisa, vai todo mundo para aquele lugar. A Páscoa era mais ou menos assim. Então eles acharam que esse desconhecido estava voltando para um lugar da onde tinha vindo. E eles não são gringos, então eles não perguntaram nome e sobrenome. Né? Porque o gringo, a primeira coisa que ele vê um estranho, quem tu é? De que família? Né? É assim. Então tu tem que ter, né, o pedigree ou não. Mas aí, a perplexidade deles é quando esse estranho pergunta para eles, por que vocês estão assim tão abalados? E aí eles estão perplexos porque tu é o único visitante em Jerusalém que não ficou sabendo o que aconteceu? Estava dormindo? Não leu? Não assistiu o Jornal do Almoço? Estava onde quando tudo aquilo aconteceu? Tu era o único que estava lá e não soube o que aconteceu? Eles estão perplexos por causa disso. Mas, se você for olhar um pouquinho mais adiante, no versículo 25 é Jesus que vai ficar perplexo com eles. Pô, vocês são os únicos discípulos de Jesus que não leram a Bíblia? Ele fala, como vocês custam? Como vocês custam entender todo o Antigo Testamento que falava sobre como deveria ser a vinda e a morte do Messias? Então, ao mesmo tempo que eles estão perplexos, que Jesus não sabe o que está acontecendo, Jesus está perplexo com eles porque eles não sabem tudo o que aconteceu diante dos seus próprios olhos. Às vezes podemos estar presentes e presenciar maravilhas de Deus em nosso tempo e podemos considerar isso talvez uma coisa extremamente difícil ou talvez em que Deus não estava com sua mão ali. Essa é a primeira coisa que isso me ensina. Jesus estava perplexo com esses dois porque não leram as Escrituras. Por isso a primeira coisa que nós precisamos fazer quando algo nos abala, vamos procurar o que Deus fala sobre isso. Eu não sei qual é a tua primeira fonte de socorro e corrida e tudo mais, mas Jesus está ensinando que quando algo muito forte está abalando a nossa fé, a nossa existência, as nossas crenças e o que queremos, devemos imediatamente correr para as Escrituras para ver se o que nós estamos participando é algo que Deus programou e estabeleceu para acontecer. Então, quando eu olho para esses discípulos no caminho de Emaús, eu vejo 4 ensinamentos de Jesus com esses discípulos. E o primeiro deles é que no caminho de Emaús, a perspectiva desses dois homens foi corrigida. Porque nem sempre a nossa perspectiva está aí para ser contemplada. Parou para pensar nisso? Deus não tem um compromisso com a minha perspectiva das coisas. Deus tem um compromisso enorme com o seu trabalho em minha vida. E às vezes o que Ele vai precisar é corrigir a perspectiva da minha vida. Eu pensei que se eu fizesse tudo certo, me convertesse a Deus, tivesse um namoro santo, me casasse com uma mulher que fosse também uma mulher que servisse a Deus, certamente eu teria uma prole de filhos que seria exemplo, gente boa, querida, para todo sempre. Eu estou há 18 anos esperando o primeiro. E Deus tem dito, não. Puxa Deus, minha perspectiva era diferente. E Deus disse, sim, eu sei que a tua perspectiva era diferente. Esses dois discípulos precisavam corrigir a sua perspectiva a respeito do Messias. Por 3 anos eles viram Jesus em um ministério repleto de milagres, poder. Mandava parar o vento parava. Tinha gente passando fome, ele pegava alguns pães e peixes, repartia, dava para todo mundo e sobrava. Eles estavam vendo alguém possesso por um demônio, Jesus ia lá e a pessoa era curada naquele exato momento. Um leproso, um cego, um aleijado que clamasse por ele, encontrava graça e era curado naquele exato momento. Um homem que estava com sua filha à beira da morte, Jesus ia lá e ressuscitava.
Essa era a perspectiva deles a respeito de Cristo. Cristo vem e resolve tudo. Eles estavam em um êxtase espiritual. Sabe quando você conhece Jesus? Aqueles primeiros anos em que você está pronto para tudo. Se te chamarem para uma guerra a respeito de Jesus, você é o primeiro, está lá no front, com uma colher de pau dizendo, dá licença aqui, que agora o bicho vai pegar. Não era assim. Eles estavam exatamente nesse êxtase espiritual. E eles achavam que isso ia ser uma constante em sua vida. Mas nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós aprendemos que a verdade agora também está na cruz. E que volta e meia eu preciso carregar essa minha cruz. E que eu vou passar por momentos de dificuldades, de frustrações, de desamparo, de desapego, mas não quer dizer que Jesus não está ali comigo, porque olha ali, ele estava ao lado desses dois, ensinando, mas eles ainda não tinham tido a oportunidade de ver quem Jesus era. Quem sabe conosco não é assim? Eu escuto muita gente dizendo, nossa, eu estou passando por dificuldades, problemas, e eu não estou escutando Jesus. Eu acho que eu estou abandonado. Quem sabe ainda não te foi possibilitado vê-lo, mas ele está ali te conduzindo, guiando e sendo presente em todos os momentos. Principalmente como pessoas ao nosso redor, que são a igreja, como parceiros de caminhada, que vão nos ajudar e vão nos ensinar que o êxtase espiritual não é uma constante em nossas vidas. Assim como a paixão não é uma constante no meu casamento. Está gravando isso? Apaga. Não, mentira, não falei isso, Simone. Se você está escutando isso, não fui eu que falei. Não, estou brincando. É verdade. No início, era tudo gostoso, era tudo legal, era assim maravilhoso. Mas há algumas manhãs que eu digo o que eu fui fazer. Se você é casado, você sabe do que eu estou dizendo. Se você é casado há mais tempo do que o Léo, se você é casado há mais tempo... Tá, não. Por quê? Porque isso faz parte, inclusive, do nosso momento de amadurecimento. Vamos aprendendo a ver que o outro, quando não tinha, naquela época de namoro, tem defeitos. Dá para acreditar que aquela menina tão linda, querida, que estava sempre disposta, tem defeitos. E aí está o crescimento do amor. Porque aí quando o outro, ainda assim, com todos os seus defeitos, eu decido, é ela que eu vou amar. E aí o nosso relacionamento cresce. Que se não tivesse passado por um momento de crise, continuaria numa fase infantil. Ai, querido, que é isso? Amorzinho e tal. Hoje nós já temos 19 anos de caminhada e somos muito mais maduros, conectados e tudo mais, porque o nosso relacionamento cresceu. A perspectiva mudou. Não foi sempre um mar de rosas. Às vezes é só um mar de caule de rosa, cheio de espinho. Mas é aí que nós vamos crescendo na direção um do outro e também de Deus. A perspectiva de alguém que é maduro diante do mundo é aquele que, mesmo enxergando as dificuldades que serão enfrentadas, vai e faz aquilo porque sabe e tem convicção de que aquilo o tornará mais maduro. É assim em nossa relação com Cristo. No início a gente está só na beirinha da água ali, né? Na beirinha da água. Quem já foi para o litoral aqui sabe. Só na beiradinha, aquela onde a nona vai. Sabe, a nona ela vai até as canelas, dá 2 chocadas assim de água e sai. Não vai entrar no mar, nona? Não, está muito frio. Né? É assim. Então é só ali na piscininha da terceira idade. Quebrou a onda, está ali. E aí Jesus está lá no meio dizendo, vem mais. Ô Jesus, mas e mais? Pô, a água começa a crescer. Daqui a pouco uma onda começa a ficar mais alta. E Jesus diz, vem. Deus é um oceano, pronto para ser desbravado. Mas só por aqueles corajosos que realmente entenderem o chamado de Deus. Senão, a gente vai ficar sempre na beiradinha, chocando de vez em quando umas águas para cima e dizendo, aqui é meu limite. E Deus está dizendo, vem, ousa, mergulha, eu estou contigo. Não, mas daqui a pouco a onda
passa por cima da cabeça, não dá pé. E a água é ruim, porque a água, se eu estou aqui em campo aberto, beleza, eu vejo os bichos vindo, né? Mas na água não, né? Vem tudo por baixo. E tu diz, não estou vendo, e o que vai acontecer comigo? E Jesus diz, vem. Jesus está propondo para nós uma maturidade espiritual, mas para isso nossa perspectiva de que sempre estaremos seguros não é real, e ele vai corrigir isso. Esses dois discípulos no caminho de Emaús precisavam ter a sua perspectiva sobre Jesus revista, sabendo que o ministério de Jesus tinha uma cruz para Jesus e tem uma cruz para você. Não foi o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz e me segue. Tu diz, pô, Jesus, pensei que só tinha uma cruz para ti. Não, tem uma aqui com o teu nome, vem, me segue. Então a perspectiva da nossa vida espiritual muda. Mas mais do que isso, no caminho de Emaús, além da perspectiva, a nossa expectativa é exposta. Expectativa é aquilo que eu espero que aconteça. Você vai para o jogo de futebol do teu time. Expectativa, 3-0. 3-0, vamos comemorar, já está ganho, começa o jogo e teu time toma 3-0. Aí você sai frustrado, por quê? Porque foi quebrada a tua expectativa a respeito do jogo. O goleiro é um frangueiro, o atacante é um perna de pau, o pessoal do meio de campo perdeu o fôlego, cadê o preparador físico dessa equipe, o técnico é um burro que não sabe mexer nesse time, entregou o jogo, o presidente do time também não sei o quê. É aquele negócio que todo gremista está falando do Grêmio. Já deve ter escutado, né? A expectativa deles precisava ser corrigida. Nós, às vezes, queremos sempre vitória. Vitória. Nós somos a geração da vitória. Basta você olhar um Facebook ou um Instagram e você vai ver que tudo é vitória. Já viu alguém derrotado tocando selfie no Face ou no Instagram? Eu nunca vi. Derrotado não. É sempre nos melhores restaurantes, fazendo os melhores pratos. Prato que eu fiz pro meu querido. Nossa, tu olha e diz, o querido vai passar bem hoje. Tu não sabe quantas vezes o querido passou mal antes de chegar no prato bom. Né? Hoje vou levar meu mozinho no cinema. Diz, olha só que legal. Quanto tempo faz que meu mozinho não me leva no cinema? Olha só. É isso. Nós somos a sociedade em que só vamos compartilhar vitórias. Mas a nossa vida espiritual, às vezes, nos derrota, nos constrange, nos traz sentimentos de abalo. Por quê? Porque Cristo quer trabalhar com a nossa expectativa. Cristo quer nos dar uma nova perspectiva, trabalhando com a nova expectativa. De que vida espiritual é de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia, das 2 até as 18, e às vezes fazendo um serão. A tua vida é isso mesmo. A tua vida é isso mesmo. Não, eu vou chegar para Jesus, me converti hoje, amanhã eu chego lá, patrão, digo, agora só recebo sem trabalhar. Por quê? Não, acabei de me converter, agora Jesus vai me dar férias eternas. Eu só falarei dele agora aqui na empresa, não vou fazer o meu serviço, e tu só continua pagando o meu salário que está tudo certo. Venho quando quero, porque vai ter algumas emergências que eu não vou poder estar aqui, então tu não conte muito comigo. Fala isso pro teu patrão, ele vai dizer, claro, beleza, ele está ligando para o psiquiatra, né? Tem um caso aqui na minha empresa. A nossa vida, ela vai continuar assim, e nós às vezes teremos derrotas, momentos difíceis como esses rapazes tiveram. Isso não quer dizer que Deus não transforme derrotas em vitória, mas para isso Ele vai corrigir a nossa perspectiva, a nossa expectativa. Então, às vezes você como cristão não suporta a verdade de um deserto que gera crescimento espiritual. Eu não sei quem tem mentido para essa geração cristã aí, que muitos cristãos que eu encontro e vejo, digo, não, agora é só vitória. Crente não tem problema nenhum, crente está sempre em vitória. Eu digo, senta aqui, vamos ver como é que Deus forma pessoas. Vamos começar por quem? Vamos começar por Moisés? É um grande ícone, né? Que legal, cresceu, nasceu numa família hebreia, foi
no cesto que foi preparado pela sua mãe, Joquebede, até a princesa do Egito. Lá foi criado numa sociedade só do bom e do melhor, era o boizinho da sua época, mas precisou passar 40 anos cheirando bode e cabra do seu sogro em Midian, até Deus chamar e dizer: agora você está pronto. Tenho um trabalho para você, tirar meu povo do Egito, caminhar 38 anos e 6 meses, depois de ter recebido a lei lá no Monte Sinai, preparar a entrada deles na Terra Prometida. Teve um período de deserto. Não, mas rei Davi. Esse só vitória, né? Só vitória, só ganhou, esse não teve nenhum problema. Teve. Depois de ter sido ungido rei, teve que esperar Saul morrer. Quando assumiu o trono, por 7 primeiros anos, ele teve que lidar com o filho de Saul sobrevivente para ser o rei sobre todo o reino de Israel. Quando começa o seu reino, ele permitiu o seu coração ser tomado por alguns desejos pessoais, e Deus disse para ele: olha, tu vai ter um período de condenação. E aí Absalão tenta fazer um levante, ele tem que passar um grande tempo no deserto, até que todo levante seja diminuído, amainado, para que ele voltasse a reinar sobre todo Israel. E nesse período de deserto, ele teve 2, um fugindo de Saul e outro fugindo do seu próprio filho. Ah não, mas quem mais? Elias. Elias sim. 400 profetas de Baal morto em um dia, mandou vir fogo do céu, veio, mandou fechar o céu, não choveu. Esse sim, só vitória. Sim, bastou a Jezabel dizer para ele: eu vou te matar. Ele foge para o Monte Sinai, fica lá no deserto clamando, dizendo: Deus, eu sou o único que não dobrou os joelhos a Baal. Estou sendo castigado e perseguido por amor a ti. E aí Deus vai alimentando ele primeiro com corvos, depois vai dando para ele a possibilidade de olhar e dizer: agora sai da caverna, eu vou me apresentar a você, e você tem 3 tarefas muito importantes. 1, você tem uma condenação ao rei de Israel para levar. 2, você vai ungir o próximo rei da Síria, que vai trazer juízo depois sobre esse meu povo. 3, tu vai ter que achar o teu sucessor como profeta. Mas precisou de um tempo de deserto. Ah não, mas o Novo Testamento não tem deserto. Que foi o período em que Paulo passa, indo para Damasco, fica cego, até que seus olhos sejam abertos, e ele vai passar um tempo em Tarsis, até Barnabé ir buscá-lo, dizendo: Paulo, agora eu acho que tu está pronto. Vem me ajudar porque eu preciso de um auxílio em Antioquia, porque a galera está se tornando cristã e não temos quem possa nos ajudar. Deus mandou vir aqui te buscar. Para chegarmos à maturidade espiritual, muitas vezes passaremos por um período de deserto. O que precisamos fazer? Nos mantermos fiéis ali. Então Deus corrige nossas perspectivas, Deus corrige nossas expectativas, mas mais do que isso, no caminho de Emaús, Cristo nos ensina a lidar com perdas. Perdas. Nós somos muito sujeitos às circunstâncias. Quando tudo está bem, a gente está bem. Basta chegar alguma coisa errada, não sei o que está acontecendo, estou mal, veio o Covid, perdi dinheiro, perdi possibilidade dos meus ganhos, estou reduzido aqui, vou ter que pedir o auxílio emergencial do governo, estou dependendo agora de cesta básica da igreja, de pessoas que me ajudam. Está difícil e complicado, eu acho que tem alguma coisa errada aí. É mesmo? Ou será que Deus está nos ensinando a lidar com perdas e nos adequarmos? Porque eu não sei aonde Deus vai mandar cada um de vocês um dia. Mas Deus com certeza tem um ministério de vida para vocês. E talvez esse ministério de vida não seja tão rico quanto morar numa cidade como Bento Gonçalves. Mas talvez um dia nossos empregos, nossa vida nos leve a ser contratado por uma empresa na Ucrânia que é invadida por um maluco lá da Rússia. E aí? Acabou tua fé? O que aconteceu? De repente vem uma crise, uma seca aí, que faz com que nós colhamos 10% da soja que era esperada. E aí, agora? O que vamos fazer? O pessoal que está esperando lá para armazenar soja, não tem soja para chegar. O pessoal que está esperando para transportar soja, não tem soja para transportar. O pessoal que está esperando colher a soja, não tem soja para colher. E aí? Não sabemos lidar com perdas? Deus nos abandonou? Não. Mas Ele está nos ensinando. Está nos ensinando a trabalhar com humildade e até mesmo com algumas coisas que nós vamos ver depois que nós não precisaremos. Se algo não vai como planejado,
Se nossa segurança é retirada de nós, nós pensamos que algo deu errado. Mas aonde é a nossa segurança? Nossa segurança é o Senhor. Não cantamos aqui? Só Ele é digno e tudo mais? Então por que ainda achamos que temos algum tipo de segurança em nossa vida? Deus corrige nossas perspectivas, Deus corrige nossas expectativas, Deus nos ensina a lidar com perdas, mas Deus também agora nos ensina a descobrirmos Cristo de uma forma diferente. Esses discípulos estavam acostumados com um Cristo que ia ensinar as pessoas, caminhar, fazer milagres, voltar. E eles agora foram impedidos de entender Cristo, porque agora Cristo vai lidar neles e com eles de uma forma diferente. E o que eu vejo nesse período do caminho de Emaús é: Cristo está conosco. Você está passando por algum problema, você está passando por alguma dificuldade, você está passando por um momento difícil, Cristo está contigo. Você diz, mas eu não estou vendo. Eles também não viam, mas Cristo estava ali. Outra coisa é que Cristo trabalha na nossa fragilidade, aquilo que nos abala. E Cristo veio trabalhar exatamente naquilo que estava latente no coração deles. Ensinando, dizendo, olha, a perspectiva, a expectativa de vocês precisa ser corrigida. As circunstâncias não vão mudar. Eu vou continuar lá no céu. Eu fui para a cruz. Então vocês precisam agora corrigir tudo isso. Cristo também nos ensina que a Escritura nos abre o coração. A Escritura revela quem nós somos. A Bíblia não é apenas um livrinho no qual nós vamos encontrar a história de Deus. A Bíblia é o livro que vai ler meu coração, que vai expor quem eu realmente sou, vai expor meus valores, vai expor minhas expectativas, e Cristo vai dizer, ótimo, era isso que eu queria, deixa eu corrigir cada uma delas. Você diz, não, é dolorido. Ele diz, eu sei, mas eu preciso trabalhar assim. Cristo também, ao mesmo tempo que faz tudo isso, traz consolo e esperança. Tu lembra que eles sentaram e disseram, não estava queimando o nosso coração quando a gente estava falando com aquele cara? Nós não sabíamos que era Jesus. Nós estávamos ali, passando por um momento difícil, conversando com aquele cara, nosso coração passou a transbordar de alegria e felicidade. Então Cristo também consola a gente nesses períodos de dor, de dificuldades. E como eu falei, às vezes usa pessoas para isso. Se eu perguntar aqui em Bento Gonçalves, cadê a casa de Deus? Se eu procurar no Google, no Maps, não vai aparecer a casa de Deus, certo? Qual é a casa de Deus? O coração de todo cristão que se dispôs a receber o Espírito Santo como seu Senhor e Cristo como seu Salvador. Ali está a casa de Deus. Então cada pessoa que nos encontra, está encontrando com Cristo. Parou para pensar nisso? Então eu posso ser a palavra de Cristo para alguém. Eu posso fazer o coração de alguém queimar quando falo de Cristo ou o que Cristo quer para essa pessoa. Não porque eu sou grande coisa, mas porque Cristo que está em nós, esse sim é todas as coisas. Então Cristo traz consolo e esperança. E Cristo também nos motiva a algo diferente. Tão diferente que esses dois loucos estavam saindo de Jerusalém, iam dormir em Emaús, quando entendem quem é Cristo, saem correndo e voltam para Jerusalém, para compartilhar. Dizer, galera, olha, o seguinte, é verdade. Não, calma, Pedro está contando aqui, é verdade, ele apareceu. Não, nós também queremos dizer, ele apareceu, está conosco. Essa é a grande mudança de motivação que Cristo causa em nosso coração. Meu desejo para você, vá mais vezes para Emaús. Não é Emaús física, 12 quilômetros de Jerusalém, que está hoje no território que conhecemos como Israel, lá na Palestina. Mas vá caminhar mais vezes. E não significa caminhar, sair correndo na rua ou andando na rua, mas vá caminhar espiritualmente mais vezes. Quando foi tua última caminhada espiritual? Quando foi a última vez que você disse, Deus, eu estou saindo caminhar e quero que tu venha junto comigo? Em que você desconectou do barulho de toda Bento Gonçalves na tua cabeça.
do chefe, do patrão, do que você tem que ganhar, do dinheiro que você tem que fazer, da cota que você tem que alcançar, do encontro e da reunião que você vai ter que fazer, da matéria da faculdade que você não está conseguindo e você precisa resolver, da prova que o professor vai dar e você tem que passar nesse Enem, da esposa que está ali marreteando, do marido que está ali marreteando, dos filhos que estão ali exigindo toda a tua atenção. Quando foi a última vez que você resolveu caminhar espiritualmente e dizer, Jesus, estou indo caminhar, vem comigo? Quantas vezes você deixou, quando foi a última vez que você deixou Cristo mexer no teu coração? Em que você teve um momento de silêncio, você pessoalmente, e disse assim, Cristo, Tu é o único que não está sabendo como está meu coração? Tu é o único que não sabe que meu filho está lá no hospital entre a vida e a morte? Tu é o único que não sabe que meu casamento está em crise? Tu é o único que não sabe que o meu filho está se perdendo? Tu é o único que não sabe que meus pais não ouvem e não estão nem aí para mim? E ele vai dizer, não, me conta. Me conta. Abra teu coração para ele. Deixa ele mexer. Quem sabe o que ele vai fazer com você é corrigir a tua perspectiva. Quem sabe vai ser ajustar a tua expectativa. Quem sabe te ajudar a lidar com as perdas. Mas com certeza ele vai consolar o nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, entregamos esse momento em tuas mãos. Sabendo que tu és o Senhor que controla todas as coisas e sabe tudo. E assim como esses dois discípulos estavam andando em Emaús e achando que tu estavas fora do que eles estavam pensando, na verdade tu estavas ali para ajudá-los e corrigi-los. Senhor, como nós precisamos de um caminho de Emaús, como nós precisamos de uma conversa franca contigo, para expor nosso coração, para colocarmos diante de ti tudo que nos atrapalha e nos consome, para entregar tudo isso nas tuas mãos. Senhor, nos ajuda a fazer isso. Nos dá o privilégio de termos um caminho de Emaús e possamos correr esse caminho seguidamente, para que nosso coração encontre em Ti todo consolo, toda graça, todo amor e toda misericórdia. Para que Tu sejas edificado em nossa vida, para que nossa maturidade espiritual seja maior todos os dias. E possamos sim andar contigo. É isso o meu desejo para cada um de nós hoje aqui. Cuida disso tudo. Amém.